Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos para orarem também juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pela noite que passou, pelo dia que clareou, que raiou. Agradecemos ao Senhor pela saúde, pelas bênçãos e pela paz. Pai de misericórdia, nós pedimos nesse instante o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas e pedimos compaixão em favor de todos os nossos amados irmãos, aqueles que estão enfermos, que estão aflitos e oprimidos, com problemas insolúveis
que o Senhor possa estender as tuas santas e benditas mãos e abençoar a todos, dando vitória, dando graça, meu Pai. E assim, Senhor Deus, colocamos tudo aos cuidados do Senhor. Pedimos também a inspiração divina para mais esta programação, para que então nós possamos estar inspirados todos, tantos os que estão ouvindo, como quem está falando a palavra, que estejamos sob a inspiração do Teu Santo Espírito. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, a escritura que nós vamos ler hoje está no livro de Provérbios, capítulo 14, e o versículo é o versículo 12. Provérbios 14 e versículo 12. E enquanto vocês procuram em vossas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado através do nosso canal no YouTube diariamente e também republicado, reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, qualquer irmão que desejar entrar em contato conosco para fazer parte de um dos grupos, é só usar ali o nosso número que está na descrição do vídeo e você pode entrar em contato, fazer o teu pedido. E nós, com carinho, com dedicação, estaremos incluindo você como um participante do grupo, não é? E também lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali no tabernáculo acontecem todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas nós temos o nosso tabernáculo, localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30, e todos são bem-vindos. Nós damos boas-vindas a todos que desejarem vir e adorarem juntamente conosco. E dito todas estas coisas, então agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós já anunciamos, não é? Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Amém. Somente até o versículo 18, não é? E agora
nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. E este hino, ele é cantado pela cantora sacra Shirley Carvalhais. O nome do hino é Porto Seguro. Nós vamos cantar esse louvor aqui juntos. Eu digo cantar porque quando nós estamos ouvindo, normalmente a gente canta também, não é? Canta com o coração, canta com a alma. Então vamos ouvir esse belíssimo louvor, Porto Seguro, cantado pela cantora sacra Shirley Carvalhais, e depois disto nós voltaremos com a meditação da bendita Palavra de Deus. Ouçamos então e meditemos. Aceite ajuda.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o nosso louvor, não é? E agora nós vamos aqui para a continuidade do estudo da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. E nós daremos continuidade a partir do parágrafo 132, onde diz assim: Bem, eu falei em línguas, irmão Brana. Bem, não crê você em falar em línguas, irmão Brana? Absolutamente. Bem, eu gritei. Não crê você nisto? Sim, Senhor. Eu vivo uma boa vida cristã. Não crê você nisto? Sim, Senhor. Mas isto continua não significando que você está salvo. Você é uma boa pessoa, limpa de moral, santa, boa pessoa. Da mesma forma eram aqueles sacerdotes religiosos até a alma, tão religiosos que um foi interpretado de uma maneira errada, foi apedrejado até morrer. A pena capital de brincar com a palavra de Deus era a morte. Isso aqui é muito até complicado e difícil para se entender, não é? Se a pessoa é tudo isso que ele disse aqui, fala em línguas, é uma boa pessoa, vai na igreja, adora, né, a Deus ali e tudo, e ainda continua perdido, não é? Talvez você possa dizer: eu não entendo essas coisas. Na verdade, não dá para entender mesmo com a mente natural. Então, você viu que ele citou, inclusive, que os próprios sacerdotes tinham todas essas qualidades, tanto é que um chegou até a ser apedrejado por causa da sua religião, não é? Mas continuando aqui, no parágrafo 133. Este é o problema com o nosso país hoje. É a razão porque temos tantas páginas removíveis e coisa na terra hoje. As penas não são suficientemente fortes. Se um homem fosse apanhado saindo com uma mulher de outro homem, ambos deveriam ser levados em público e castrado em público e solto. Isso é certo. Se um homem é apanhado fazendo qualquer coisa errada na rua, velocidade, ele devia receber pelo menos uns 10 anos. Assassínio premeditado, vem, você coloca penas assim. Ele está dizendo que a pessoa que dirige em alta velocidade em uma rua, em um lugar público assim, urbano, então ele deve ser penalizado, porque aquilo é um assassinato premeditado. Ele sabe que correndo aquela velocidade, fora do normal, fora do permitido, ele pode matar alguém com a sua velocidade através do seu veículo. Então isso já pegaria pelo menos uns 10 anos, não é? De prisão. Isso que ele quer dizer aqui. Para os fazer andar devagar. Então ele seria penalizado para que ele aprendesse a andar devagar. Mas quando algum político desonesto pode apanhar este aqui e o deixa passar e diz: bom, ele estava bebendo um pouquinho, não queria fazer aquilo, e mataria um homem
e esposa e um punhado de crianças inocentes, e deixariam aquele Rick passar despercebido. Isto é política. Isso aqui é sério, não é? Porque ele estava falando isto do seu próprio país, o profeta irmão Brana, do seu próprio país, que muitas vezes as pessoas assim, civis, né? Pessoas comuns da sociedade não podem fazer determinadas coisas, determinados atos, não é? Mas, no entanto, às vezes autoridades, políticos, às vezes cometem coisas piores, mas é passado por alto. Eles dizem hoje em dia, foi passado pano, né? E ele passa ileso. É isso que ele está dizendo aqui. Este é o mundo, este é o diabo. É o diabo por causa da injustiça. Por que que a justiça serve para um e não serve para o outro? É por isso que é o diabo, não é? Deus disse que se um homem fosse apanhado em adultério, ou uma mulher, levava-os até lá fora e os apedrejavam até morrer. Aquilo estabelecia isto, vem, até mesmo se você fosse encontrado, apanhado uma carga de lenha no sábado, leve-o e apedreje. Então, se o pobre homem estivesse buscando um feixe de lenha para cozinhar o seu alimento, talvez porque, se fossem nossos dias, né, ele não teria dinheiro para comprar um botijão de gás. Então ele foi buscar uma lenha, mas ele está se referindo lá nos dias dos judeus lá, não é? Então ele seria apedrejado só por estar levando um feixe de lenha, não é? Eles viviam sob isto, era uma lei rígida, rigorosa. Mas nós perguntamos, isso converteria alguém? Não é? Isso mudaria o coração de alguém? Não, isso é só por fora. Isso é só superficialmente. As correções são superficiais, mas isso não muda o coração de ninguém, não converte ninguém. E agora vem, não temos esses tipos de lei hoje. Porém, o cristão, a igreja, a qual estou falando nesta manhã, aquela lei de Deus está em seu coração. Então aí é que está a questão. As leis sagradas de Deus devem estar em nosso coração, não por fora, superficialmente, não é? Vê, você não tem nenhum desejo de fazer isto. Está aqui dentro. Você deseja guardar as leis de Deus perfeitamente. Não importa o que elas sejam, você deseja somente o que, se Deus precisa de um capacho na porta, Ele deseja que você seja aquele capacho. Então você tem que estar contente por ser aquilo. Você sabe o que é capacho, não é? Capacho é ser um tapete ali. Então, se Deus desejar que você seja um tapete na porta da casa de Deus, então você será aquilo. Você terá o prazer de ser aquilo, não porque seria talvez bom você estar ali sendo pisado pelos outros, não é? Mas é porque se aquela fosse a vontade de Deus, você estaria feliz em poder
obedecer à vontade de Deus, não é? Então você estaria contente por ser aquilo. Seja o que for, você deseja ser o capacho, vê? Seja o que for que Deus queira que você faça, isto é o que você deseja fazer, porque é Deus. Agora, é aí onde você realmente encontra o seu verdadeiro, genuíno, real amor por Deus. Agora, descobrimos então que se um anjo pregar qualquer coisa além do que já foi dito na Bíblia, que seja anátema. Ninguém não pode fazer aquilo. Isto deve ser exatamente da maneira que ela disse. Ele citou São Paulo aqui, não é? São Paulo disse: se nós mesmos ou um anjo do céu vier e pregar um outro evangelho que vá além do que já vos temos pregado, que seja anátema, seja um anjo do céu ou seja ele próprio, não é? Seria um anátema perante Deus, porque São Paulo tinha absoluta convicção que aquilo que ele escreveu foi o que Deus trouxe para ele. Por isso ele disse isso com toda convicção, não é? E outra vez lemos em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Se algum homem acrescentar uma palavra a isto, ou tirar disto, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Isto é certo. Deus tirará a sua parte, mesmo ele sendo um ministro. Prestemos atenção nisso, ministros. Nós, ministros, se nós aumentarmos qualquer coisa ou tirarmos qualquer coisa da palavra, Deus tirará a nossa parte do livro da vida ou da nossa salvação, de um modo assim, não é? Então, Deus tiraria isso de nós, mesmo sendo ministros. Seja o que for, em sua palavra, o seu nome foi escrito no livro da vida. Deus disse: eu simplesmente o tirarei. Isto é certo. Se ele acrescentar uma coisa a ela, ou se tirar uma palavra dela, isto é como o infalível Deus tem feito. A sua palavra vem. Você pode acrescentar na igreja ou tirar da igreja, mas não acrescente aquela palavra ou tire dela, porque Deus tirará o nome imediatamente do livro da vida. E isto você estará arruinado. Então, vem, você não pode adicionar a ela ou tirar dela. Isto é exatamente o que... Este aí é o perigo que nós, que pregamos o Evangelho principalmente, não é? Os pregadores correm, ou seja, corremos esse risco de tentarmos usar o nosso raciocínio, o nosso entendimento para colocar na interpretação da palavra. Porque muitas e muitas coisas que estão escritas na palavra de Deus, talvez nosso entendimento humano não possa captar. E aí é onde que nós poderemos correr o risco de errar, porque nós queremos entender pelo nosso raciocínio humano, não é? Ela não precisa de nenhum intérprete, a palavra de Deus. Ela não precisa de nenhum intérprete, pois a Bíblia diz que Deus
faz a sua própria interpretação da Bíblia. Não é de nenhuma interpretação individual, disse Pedro, correto. E toda Escritura é divinamente dada, divinamente colocada em ordem, e toda a coisa é a revelação de Jesus Cristo. O Velho e o Novo Testamento, onde eles predisseram a sua vinda, o que ele faria quando ele chegasse aqui e o que ele faria nesta era que virá, então aquilo o fez o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem? Então isso aqui é bastante profundo, não é? Porque nós já estamos acostumados a citar as Escrituras. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, agora, no momento em que estamos vivendo, e será eternamente. Nós citamos isso com muita propriedade até, não é? Mas acontece que, por acaso, nós sabemos exatamente o que estamos citando? Que Jesus Cristo no passado, ele era o mesmo que é hoje, e no futuro será também o mesmo? Como em Hebreus, lá, quando Paulo escreveu isto, ele é Deus. Jesus Cristo, o ontem do Velho Testamento, ele é Jesus Cristo hoje, manifestado em carne, e ele é Jesus Cristo para sempre, em espírito, para vir. Vem, vem, o mesmo ontem e hoje e eternamente. E ele sempre vive para fazer a sua palavra viver. O que ela diz, ela fará para aquela era. Ele está vivo. Ele estava vivo no Velho Testamento, o manifestado. Agora, eu simplesmente desejo vos deixar ver algo pequeno aqui, se vocês esperarem isto. Observem, quando Jesus foi manifestado no Velho Testamento, como cremos nisso? Agora, vocês pregadores lá fora, vocês podem discutir isso. Façam o que vocês desejarem, mas estou falando de o que eu penso. Vem? Quando Jesus foi manifestado em teofania no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque, não um sacerdócio, mas a pessoa, o homem vem, pois este homem ainda não havia nascido, mas ele estava em uma teofania. Então, ele não tinha pai nem mãe, ele era Deus, ele mesmo, ele estava manifestado na forma de um homem chamado Rei de Salém, o qual é Rei de paz e Rei da justiça. Vem? Ele era Melquisedeque. Ele não tinha pai nem mãe, princípios de dias ou fim de vida. Vem? Era Jesus em uma teofania na forma de um homem. Poderia você entender aquilo? Correto. Bendito seja Deus. E nós vamos ter que parar aqui no parágrafo 140, porque o tempo já se esgotou, né? Mas não vamos perder essas coisas do nosso coração, do nosso entendimento, porque isso são coisas profundíssimas para a nossa edificação espiritual, não é? Então agora nós vamos orar, pedindo a Deus a bênção, a graça, a vitória
enfim, tudo aquilo que nós precisamos. Gracioso Deus e bondoso Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta vez nós podermos estar reunidos em torno da Tua Santa Palavra, esta congregação espalhada por todas as partes, que é alcançada por este meio virtual, Senhor. São leis que o Senhor criou, meu Deus. E agora eu peço a bênção do Senhor mais uma vez, em favor de todos, a cura divina, a saúde, a paz, que o Senhor abençoe o trabalho secular de cada um, a família de cada um, as crianças, os jovens, os adultos. Ó Pai bendito, os casais, que haja paz, que haja harmonia entre as famílias e que todo demônio, toda perturbação maligna, diabólica seja expulsa para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós pedimos isto e te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecemos ao Senhor por tudo e pedimos que o Senhor fique com cada um de nós, guardando e abençoando e dando vitória. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Amém e amém.